exponencial complexa. Eu vou olhar para os números complexos, ora como números complexos, ora como R2. Eu acho, sei lá, a maneira que eu acho mais natural, mais divertida de introduzir a exponencial complexa é começar com a série de Taylor da função exponencial. Você faz o polinômio de Taylor de uma função, você vai colocando derivados, termos. Quando você vai até o infinito, você faz a série infinito, que é a série de Taylor. A série de Taylor foi inventada por Newton. Não como série de Taylor. O Newton teve... ele fala isso, ele tem um livro de cálculo em que ele fala isso. Essencialmente, ele diz assim não diz isso que eu vou dizer, o que eu estou dizendo agora é uma vulgarização do que o Newton diz, mas é como se ele pensasse assim como você escreve um número como soma de potências de 1/10, você pode escrever uma função de x como potências de x, ou a função de, vamos dizer, no ponto A mais x, como uma soma de potências de x. É como se você fosse aproximando por mais termos, cada vez mais termos, e em vez de parar num certo momento, você somasse indefinidamente. E o curioso é que o Newton, pelo menos é o que aparece um pouco no livro dele, ele não usa a derivada para calcular a série de Taylor. Ele calcula a série de Taylor na raça e, de certa forma, usa isso para calcular a derivada. Porque você começa pela série geométrica. Ele também usa o algoritmo de tirar raiz quadrada para fazer uma série de Taylor. Ele começa por aí, ele vai lá, faz. Acho que a observação de que você poderia primeiro calcular derivadas e depois usar isso para tirar a série é posterior. Talvez seja a contribuição do Taylor, não sei. Bom, mas o fato é o seguinte, tem 3 funções básicas que a gente conhece que têm séries de Taylor relativamente simples, né? Uma é exponencial, né? E elevado a x, 1 mais x2 sobre 2, mais x3 sobre 3 fatorial, que é somatório de n igual a 0 ao infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Você tem o cosseno x, que é 1, menos x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, menos x7. E tem o seno de x, que é x menos x2 sobre 2 fatorial, mais aliás, não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas a série de Taylor do seno e do cosseno são bastante efetivas para você calcular o cosseno e o seno. Na verdade, o polinômio de Taylor, porque essas séries aqui, se você calcular, procurar aproximar o seno e o cosseno pelo polinômio de Taylor, quer dizer, truncando a série, se o x for menor que 1, esse negócio, vamos dizer, quando você trunca, o erro é relativamente pequeno, já a partir aqui do x5, uma coisa assim, dá para ver. Aliás, aí tem uma coisa que a gente sabe, né, é que se a gente conseguir calcular o seno e o cosseno até π sobre 4, tá bom. O resto a gente consegue meio que se virar, se a gente tiver um bom π, né, se tiver um bom cálculo, uma boa aproximação de π, você pega um número grande e traz para calcular o seno e cosseno em função do seno e cosseno de alguma coisa entre 0 e π sobre 4. E π sobre 4 é menor que 0,8. É bom pensar em 0,8, né, porque 8 é 2 ao cubo, uma coisa assim. Então, é um bom exercício você observar o seguinte. Primeiro que quando você trunca uma série... Imagina assim, que x é menor do que 1. 0,8 é menor do que 1. Então, esses termos aqui,
estão decrescendo. Esse é menor do que esse é menor do que esse, porque você multiplicou por x ao quadrado, que é menor que 1, e dividiu por alguma coisa maior do que 1. Então, esses termos estão decrescendo. E o sinal está alternando. Então, é mais ou menos o seguinte, você pega aqui, digamos, você começou de 0, sei lá, pensa o cosseno, aí você veio até 1. Agora você subtrai uma coisa que é menor do que 1. Então, você anda até aqui. Vou botar um azul, assim. Veio para cá. Agora você vai somar algo que é menor do que o que você subtraiu. Então, você vai vir para cá. Agora você vai subtrair alguma coisa que é menor do que o que você somou. Então, você vai vir para cá. Agora você soma algo que é menor do que isso. Então, você vai para cá. Então, dependendo se você acabou de somar ou acabou de subtrair, você está num laranja ou num azul. Só que os laranjas estão decaindo e os azuis estão aumentando. E a distância entre eles está diminuindo, está tendendo a 0. Então, você tem vamos dizer, se você sabe que a soma final está entre esses dois últimos. Então, se você parar aqui, o erro que você comete é menor do que isso. Na verdade, é menor do que o próximo, né? Porque se você somar aqui, você sabe que depois você vai subtrair. Então, você sempre pode dizer o seguinte, se você vai ter uma série alternada decrescente, se você truncar o erro que você comete, primeiro ela converge, e segundo, o erro que você comete é menor do que o primeiro termo que você despreza. Aliás, me lembrei de uma coisa, eu aprendi, sei lá, me lembro de ter visto isso em cálculo numérico, aprendi em cálculo numérico, e numa prova de cálculo numérico, em vez de botar que o erro era menor do que o primeiro termo desprezado, eu botei menor ou igual. E a professora me tirou, sei lá, um tanto lá da questão, fiquei puto e tal, mas eu devo agradecer a ela, porque eu agora sempre lembro disso. Melhor sempre o professor que te corrige lá, mas... Bom, então, é fácil ver aqui, ó, por exemplo, se você parar aqui no x5, se o x for menor que 0,8, você tem aqui 0,8 a sétima sobre 7 fatorial, isso já é pequeno. Então, para calcular um ângulo entre 0 e π sobre 4, essas aproximações aqui são bastante boas. Aqui já não tem essa moleza, né? Porque aqui está sempre somando. Bom, mas aqui tem uma observação... Não sei quem é o primeiro, mas certamente o Euler é um cara que explorou bastante isso, né? Uma observação que é a seguinte, imagina que você substitua I, porque as séries, assim, os polinômios, o que eles fazem? Você tem um polinômio, mesmo que ele seja coeficientes reais, se você botar um número complexo, isso dá um resultado. Uma série também, quer dizer, você pode botar aqui um número complexo no lugar de x e ver o que dá. E tem uma coisa que salta aos olhos quase aqui, que se você botar i no lugar da exponencial, né, se você fizer e elevado a ix, pensa x como um número real, né, então aqui você vai ter, isso aqui vai dar 1 mais ix menos x2 sobre 2 fatorial, menos... I x ao cubo sobre 3 fatorial mais x4 sobre 4 fatorial menos etc. Então você olha para isso e diz, caramba, você tem aqui aliás, eu troquei o cosseno, eu botei aqui, fiz uma besteira aqui, né, bem grande, né? Deixa eu corrigir. O cara que está vendo o vídeo já está nervoso, né? Que eu botei aqui é 1 menos x2 sobre 2 fatorial mais... Aqui são as potências pares, né? Menos
E aqui você tem x menos x3 sobre 3 fatorial mais x5 sobre 5 fatorial. Então você olha para isso aqui e diz, ué, caramba, tem aqui o cosseno, os termos pares aqui dão o cosseno, e os termos ímpares dão i vezes o seno. Então isso daqui, você pode dizer, ué, então isso aqui é elevado a ix é cosseno x mais i seno x. Roubando aqui, né? Estou supondo que vale, tudo que eu quiser está valendo. Aliás, daqui sai uma das fórmulas mais impressionantes da matemática, né? É que se você fizer E elevado a iπ, isso vai dar cosseno π mais i seno π, que é igual a menos 1. Então você tem E elevado a iπ mais 1 igual a zero. Né? Essa fórmula é considerada uma fórmula impressionante pelo seguinte, o número 1, ele é um número da aritmética, tem lá na contagem. Né? O número π é um número absolutamente geométrico, a origem dele é geometria. O número i é essencialmente algébrico, ele aparece quando está lidando com os polinômios. E o e é um número da análise, do cálculo. Ele surge naturalmente quando você está pensando em taxas de variação. E eles aparecem relacionados aqui magicamente nessa fórmula. Mas, bom, isso aqui para nós também não vem muito ao caso. Mas, agora imagina que essa exponencial aqui, então imagina que você faça e elevado a z igual a somatório de n igual a zero a infinito, de z elevado a n sobre n fatorial, agora com z, número complexo. Eu não vou tentar justificar isso, mas imagina que isso tem a seguinte propriedade, e elevado a x mais iy, né, o z seria um x mais iy, supõe que isso, vamos dizer, que valha em geral. Vamos supor que valha em geral a propriedade exponencial, e elevado a z1 mais z2 igual a e elevado a z1 vezes e elevado a z2. Aqui, não estou dizendo, isso é verdade, mas tem que rebolar aqui com esse negócio, com essa definição. Hã? Consequência, se você definir e elevado a z assim, isso vai ser verdade. Mas eu não sei como provar isso, quer dizer, eu sei, mas nós aqui teríamos que parar e ver como é que a gente vai fazer para provar isso. Mas suponhamos que seja verdade. Então isso significaria que e elevado a x mais iy seja então e elevado a x vezes e elevado a iy. Bom, mas e elevado a x eu sei, e e elevado a iy eu também sei. Isso aqui é igual a e elevado a x cosseno x mais i cosseno y mais i seno y. Então eu posso roubar, posso fazer o seguinte, suponhamos que se eu definir a exponencial assim, ela vai ter essa propriedade, portanto vai valer isso, portanto ela vai ter essa fórmula. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir a exponencial complexa por essa fórmula. Tá? Eu não preciso da série, né? A série para mim serviu de motivação, mas aqui eu não estou precisando dela. Mas eu gostaria que essa propriedade aqui valesse. Então eu vou definir ela assim e vou ver se isso aqui vale. Se valer, eu estou feliz. Né? Repara, quando o y for zero, quando o número for real, está conferindo, né? Porque isso aqui é 1, vai dar elevado a x, então está uma boa generalização. Se funcionar, então vamos definir, vamos dizer, bom, isso tudo foi só motivação. Eu fiz questão, eu não queria introduzir só assim, pelo seguinte, isso é uma forçação de barra. É claro que no nível que a gente está, se isso funcionar, é mais fácil do que definir assim.
porque eu teria que estudar séries e tal. Então eu vou fazer isso, mas na verdade eu venho... a origem da coisa é vir pela série e dizer, bom, se isso funcionar, então tá bom. Então vamos definir Z pertencente a C, Z igual a X mais IY. Vamos definir E elevado a X mais IY como E elevado a X cosseno Y mais I seno Y. Pode ser visto também assim, né, como uma função em R2, né, de R2 em R2. Então a questão será que E elevado a Z1 mais E2 igual a E elevado a Z1 vezes E elevado a Z2? Não deve ser nada misterioso, porque a gente substituir aqui, a gente está com funções conhecidas, né? Sei lá, vamos fazer a conta, torcer para ser fácil. Ser fácil quando a gente está dando aula é, essencialmente, você ter a ideia na hora, porque se ela não vier... Então vamos fazer assim, né? Vamos botar aqui Z1 igual a X1 mais I, Y1, Z2 igual a X2 mais I, Y2. Então a gente tem aqui vou escrever assim, E elevado a Z1 mais Z2 é igual a E elevado a X1 mais X2, cosseno de Y1 mais Y2 mais I seno. E sei lá, vamos fazer E elevado a Z1 vezes E elevado a Z2 é igual a E elevado a X cosseno a X1 cosseno Y1 mais I seno de Y1 vezes E elevado a X2 cosseno de Y2 mais I seno de Y2. Bom, isso é E elevado a X1 mais X2, esse já tá bom, né? Fácil aqui. E aqui a gente deve ter a fórmula do cosseno da soma, seno da soma, sei lá o que, né? Então aqui a gente vai ter cosseno Y1 cosseno Y2 menos seno Y1 seno Y2, botar assim, mais I vezes, aí a gente tem cosseno Y1 seno Y2 mais seno Y1 cosseno Y2, ganhamos, né? Então vale. Ótimo. O que mais a gente pode... Bom, legal essa função, mas será que ela tem propriedade de derivação boa, né? Nos números complexos, eu não vou entrar por esse caminho, mas nos números complexos faz sentido você falar em derivada também, né? Quer dizer, imagina assim, que você tenha... Então vou... Imagina que você tenha uma função f dos complexos nos complexos. Faz sentido você pegar e fazer o seguinte, pegar um ponto Z0, fazer f de z menos f de Z0, dividir por z menos Z0, e olhar o limite disso, quando z tende a Z0, e chamar isso aqui de f' de Z0. Bom, Z é em R2, né? Você está aqui com Z0, está aqui com o Z. Se essa distância tender a zero, então você escreve o Z0, x0 mais y0, o Z, x mais y. Quando x tender a x0 e y tender a y0, o Z está tendendo ao Z0. Não faz sentido isso aqui.
Por exemplo, os polinômios, se você pegar um polinômio, ele se deriva, se você fizer a conta, é a mesma conta. Né? Por quê? Porque se você fizer se você fizer z elevado a n menos z0 elevado a n, isso aqui tem a mesma fatoração. É a mesma fórmula de PG, é a mesma coisa, isso é z menos z0, z elevado a n menos 1, mais z elevado a n menos 2 z0, mais z0 elevado a n menos 2, mais z0 elevado a n menos 1. Né? Aí, se você dividir por z menos z0, corta isso, e dá para acreditar, não é muito complicado, né? Que quando z tende para z0, tudo isso aqui tende para z0 elevado a n menos 1, z0 elevado a n menos 1, z0 elevado a n menos 1. Tem n termos aqui, então isso tende para n z0 elevado a n menos 1. Então, por exemplo, os polinômios se derivam assim. Dá para acreditar, então, que se você tiver e elevado a z, se ele for somatório de z elevado a n sobre n fatorial, né, se você derivar isso, se puder derivar termo a termo, não é verdade em geral, mas para séries de potência é verdade, né? N igual a 0 é infinito. Se você derivar aqui cada termo, vai dar a mesma série. Né? Quer dizer, se você fizer somatório de n igual a 1 a infinito, porque o termo 0 é 1, né? Derivado dele dá 0. Aí você fizer n, z elevado a n menos 1 sobre n fatorial, que é a derivada de cada um desses aqui, isso aqui vai dar somatório de n igual a 1 a infinito de z elevado a n menos 1 sobre n menos 1 fatorial, que é isso. É só trocar n menos 1 por n. Então, também um bom exercício seria, então, ver se vale, se isso daqui vale com a fórmula de e elevado a z que a gente deu. E em vez de fazer, eu não vou, então, exercício, e elevado a z igual a e elevado a x cosseno y mais i seno y, supondo z igual a x mais y, prove que limite quando z tende para z0 de e elevado a z menos e elevado a z0 sobre z menos z0 é igual a e elevado a z0. Talvez seja, vamos ver, talvez seja melhor fazer e elevado a z mais h menos e elevado a z sobre h, para usar umas coisas mais simples aí de e elevado a x mais h igual a e elevado a x vezes e elevado a h, usar cosseno e seno de y mais h, não deve ser difícil provar isso aqui. Vamos fazer uma coisa mais simples um pouco.